E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui será o meu segundo vídeo falando sobre os palpites da Loteca. Nesse segundo vídeo geralmente eu vou com 3 duplos, porque é o que eu jogo de fato, mas também deixo dicas aí onde você colocar o seu triplo, seu duplo, né, se você tem mais condições. Se você gosta dessas informações que são deixadas aqui no canal e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal para dar aquele apoio, ajuda demais o crescimento do canal. Curta, compartilhe e deixa seus comentários, hein? Quero agradecer demais aí para todos que estão deixando comentários. Os comentários aqui no canal tá tão rápido que a gente não precisa nem procurar informação no Google, né? Geralmente os comentários aqui estão sendo mais rápido do que no Google. Então agradeço demais, ajuda muito. E é isso, né? Um ajudando o outro e a gente acreditando aí, tendo sorte, a gente chega nesses 14 pontos. Algumas informações eu deixo lá no nosso site, né? lotecalogia.com.br, e também nas nossas redes sociais, né? Estamos aí no X, no Instagram, no TikTok, é @lotecalogia. Você vai encontrar a gente nessas outras redes sociais também. Agora, sem enrolação, vamos aqui para o vídeo 2. Jogo 1, né? Palpites da Loteca 1174. Primeiro jogo em Ceará e Fortaleza, hein? O que eu trago aqui de informação que dos últimos 40 jogos foram 18 vitórias para o Ceará, 11 empates e 11 vitórias para o Fortaleza. O último confronto, né, foi agora 15 de março. Na casa do Fortaleza o Ceará venceu por 1-0. Antes disso, em fevereiro de 2025, outro jogo na casa do Fortaleza, o Ceará também venceu por 2-1. E em abril de 2024, o Ceará, jogando em casa, empatou com o Fortaleza em 1-1. As odds e os números aqui de apostas, né? 2.90 para o Ceará, 3.10 para o empate, 2.50 para o Fortaleza. A porcentagem desse jogo, 33% para o Ceará, 30% para o empate, 37% para o Fortaleza. Eu deixei um vídeo, né, falando sobre a Copa do Nordeste. O Fortaleza jogou agora no meio de semana e perdeu, né, a sua partida. Se você ainda não viu esse vídeo, ele tá aí na aba vídeos, né, do canal. Tem a tabela de classificação, os artilheiros e os próximos confrontos, né? É sempre bom porque esses times sempre caem aqui na Loteca, então é bom dar uma olhada. Bom, por essas partidas aqui no meio de semana, né, o Ceará ainda jogando em casa, é um jogo muito equilibrado, mas nos últimos confrontos, né, a gente pode ver que tem uma vantagem aí o Ceará. E nesse meu primeiro palpite, eu tô levando muito em consideração aí o mando de campo do Ceará, que vai ter mais torcedores. Tô indo seco no Ceará. Mas aqui já aviso logo, hein? Se você tem condições de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 2, Capital e Ceilândia. O que eu trago aqui de informação, né, que dos últimos 13 jogos, o Capital ganhou 7 vezes, houve 3 empates e o Ceilândia ganhou 3 vezes. O último confronto foi agora em 16 de março de 2025, na casa do Ceilândia, empate em 1-1. Em fevereiro de 2025, o Capital em casa venceu por 4-1 e em janeiro de 2025, só que pela Copa Verde, na casa do Ceilândia, empate em 1-1. As odds aqui no momento eu não vou ter e a porcentagem também não. Acredito que, como é um jogo muito fora do eixo da mídia aí, acho que não vai ter odds e nem porcentagem para esse jogo. Mas lá no primeiro vídeo tem muitas informações sobre esse confronto que ajuda bastante aí a ter uma base dessa partida, né? Bom, o que a gente pode ver aqui é que o Capital nesse confronto tem mais vantagem, tá jogando em casa agora. O último jogo do Capital em casa contra o Ceilândia, né, foi uma goleada de 4-1 e não faz muito tempo. E como o Capital conseguiu esse bom empate na casa do Ceilândia agora há pouco tempo, tô acreditando que em casa ele vai vencer essa partida. Por esse motivo eu tô indo seco aí na vitória do Capital, mas é um confronto equilibrado também, hein? Jogo 3, Portuguesa do Amapá contra Santos do Amapá. O que eu trago aqui de informação é que a Portuguesa ela vem na 4ª posição aí do campeonato amapense, tem 2 jogos, 1 vitória, nenhum empate e 1 derrota. Fez 3 gols e tomou 3, né? Tem 3 pontos aí no campeonato. Já o Santos do Amapá, ele vem na 5ª posição, também com 2 jogos, 1 vitória, nenhum empate, 1 derrota, fez 1 gol e sofreu 2 gols, também 3 pontos no campeonato. A diferença aqui é que a Portuguesa está vindo de 1 vitória, né, e o Santos está vindo de 1 derrota. Os números de aposta aqui no momento eu não vou ter e a porcentagem também não, mas convido a dar uma olhada aí no primeiro vídeo com mais informações. Já nesse jogo aqui, pelos números, né, a gente pode ver que é começo de campeonato para as duas equipes, números muito parecidos. Foi deixado no comentário que, se eu não me engano, a Portuguesa, né, subiu agora para a primeira divisão do campeonato
campeonato amapense. Se não for isso, é o contrário. Me desculpa, eu tenho uma memória péssima. Mas aqui, como os números estão muito parecidos e pegando as primeiras informações do primeiro vídeo, eu tô indo com o meu primeiro duplo. Eu tô indo de Portuguesa e Santos. Esse jogo aqui, né, não precisa nem falar que é super difícil, né? Por ser um campeonato assim muito afastado, né? Jogo 4, Itabaiana e Confiança. O que eu trago aqui de informação que nos últimos 7 encontros, o Itabaiana jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Confiança ganhou 2 vezes. A diferença de gols 7-5 a favor do Itabaiana. Jogo já nessa primeira informação aqui com muito equilíbrio, né? No geral, 16 jogos entre eles, o Itabaiana ganhou 6 vezes, houve 5 empates e o Confiança ganhou 5 vezes. A diferença de gols 18-15 também a favor do Itabaiana. A última vitória como visitante do Confiança foi em 2020, hein? Então tá boa aí de pelo menos 5 anos aí para ser quebrada. Na temporada passada, na casa do Itabaiana, empate em 2-2 e o jogo feito na casa do Confiança, vitória de 1-0 do Confiança. O que eu trago aqui de informação, as odds 3.05 para o Itabaiana, 3.15 para o empate e 2.27 para o Confiança. Porcentagem do jogo, 30% para o Itabaiana, 29% para o empate e 41% para o Confiança. Aqui tem uma divergência, né? O histórico tá dando mais vantagem para o Itabaiana, só que nos números atuais, né, o Confiança leva vantagem. Esse aqui é um jogo da grade aí que eu considero mais equilibrado. Se você tem condições, eu colocaria um triplo nesse jogo. Só que para esse palpite aqui eu tô usando o meu segundo duplo. Eu tô indo de Itabaiana e empate entre eles, né? Vamos ver se o Itabaiana consegue segurar esse tabu aqui desde 2020. Jogo 5, Avaí e Chapecoense. Nos últimos confrontos entre eles, né, são 5 vitórias para o Avaí, 8 empates e 11 vitórias para a Chapecoense. O último jogo foi agora no dia 15 de março de 2025, na casa da Chape, empate em 2-2. Antes disso, 29 de janeiro desse ano, outro empate na casa da Chape em 0-0. Em setembro de 2024, pelo Brasileirão Série B, na casa da Chape, vitória da Chape por 1-0. O que eu trago aqui de informação, as odds para o Avaí 1.95, para o empate 3.50, 3.65 para a Chapecoense. A porcentagem desse confronto, 48% para o Avaí, 27% para o empate e 25% para a Chapecoense. Eu disse em vídeos anteriores, né, que esses confrontos de Santa Catarina é imprevisível, né, quando são os 4 times grandes aí, independente de onde eles estão jogando. Aqui a gente pode ver que são partidas sempre bem apertadas, né? E para esse palpite aqui, eu tô indo seco no empate. Considero, olhando os números aqui, a Chapecoense hoje mais forte que o Avaí, mas como a vantagem da torcida aí é para o Avaí, né? Eu tô indo seco nesse empate. E também, se você tem condições, né, de jogar mais duplos, eu iria de Chapecoense também. Jogo 6, Ferroviária do Espírito Santo contra Rio Branco do Espírito Santo. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Ferroviária, 4 empates e 3 vitórias para o Rio Branco. O último confronto foi agora, 15 de março de 2025, na casa do Rio Branco, empate em 2-2. Antes disso, em janeiro de 2025, outro empate na casa do Rio Branco, em 0-0. E depois, só em 2024, em janeiro, na casa do Rio Branco, vitória do Rio Branco por 4-0. O que eu trago aqui de informações, que a Ferroviária ela tá na primeira posição. Em 9 jogos tem 6 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. É um time bem ofensivo, né? Marcou 16 gols e tomou apenas 3 gols. Tem 21 pontos no campeonato. O que a gente pode ver ali, né? Uma sequência de 4 vitórias e 1 empate. Já o Rio Branco ele vem na 5ª posição, mas não está tão longe assim na pontuação, né? São 9 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Nos seus últimos 5 jogos a gente pode ver ali que não perdeu. São 3 vitórias e 2 empates, né? Tem 14 pontos. Nos gols ali, né, fez 11 gols e tomou 6. Bom, a gente pode ver, né, que os números da Ferroviária aí tá um pouco melhor. Tá jogando em casa. Nos confrontos diretos, o Rio Branco aí tem uma leve vantagem, mas Ferroviária joga em casa, né? Por ela ser a líder do campeonato, eu tô indo de Ferroviária e empate entre eles, né? Porque ali nos confrontos, né, muitos empates entre eles, né?
Jogo 7, Pantanal e Operário, os dois aí do Mato Grosso do Sul. A gente pode ver que o Pantanal, né, seu último jogo foi um empate nos seus últimos 5 jogos, né, foram 3 empates e 2 vitórias. E o Operário, o seu último jogo também foi um empate, foram 2 vitórias e 2 derrotas. O último confronto entre eles foi agora no dia 16/3 de 2025, na casa do Operário, empate em 2-2. Que o que eu trago de informações é os últimos confrontos diretos entre eles, né? Ali em cima, como a gente viu, né, no dia 16/3, empate em 2-2 na casa do Operário. Outro jogo na casa do Operário, no dia 2/3 de 2025, o Pantanal deu essa goleada na casa do Operário de 4-1. Já no mês 4 de 2024, outro empate na casa do Operário em 0-0. No mês 3 de 2024, na casa do Pantanal, foi o Operário que venceu por 3-2. E nesse mesmo mês, na casa do Operário, foi o Operário que venceu por 1-0. Lá na aba Post, né, eu deixei 2 enquetes, um sobre o jogo do Ceará e o outro sobre o jogo do Capital e Ceilândia. Provavelmente eu vou colocar também uma enquete sobre esse jogo aqui, Pantanal e Operário, porque é uma partida bem equilibrada. Agradeço a todo mundo que deu seu voto lá. Se você ainda não votou, vai lá, veja como é que tá as enquetes, né, e deixa seu voto. Nessa partida que eu tô levando muito em consideração agora, Pantanal jogando em casa, né, porque conseguiu empatar fora de casa em 2-2, acreditando aí na força da torcida do estádio e também, né, nessa goleada, uma partida antes de 4-1, eu tô indo seco no Pantanal. Jogo 8, Imperatriz do Maranhão e IAP. O que eu trago aqui de informação? Que o Imperatriz nos seus últimos confrontos não tem nenhuma vitória, há um empate entre eles e uma vitória do IAP. O último confronto foi agora 25 de janeiro de 2025, na casa do IAP, empate em 1-1. E o último confronto em 2021. O IAP fora de casa venceu por 2-1. O que eu trago aqui de informação? Que o Imperatriz, ele é o líder do campeonato com 10 jogos, são 5 vitórias, 4 empates, apenas uma derrota, marcou 16 gols e tomou 8. Nos seus últimos 5 jogos, apenas uma derrota, né? 2 vitórias e 2 empates, tem 19 pontos. O IAP não está muito longe na tabela de classificação, vem na terceira posição, com 8 jogos, tem 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, só que faz menos gols, né, que o Imperatriz, foram 9 gols e tomou 8. Também nas suas últimas 5 partidas, né, tem apenas uma derrota, 3 vitórias e 1 empate. E no campeonato tem 14 pontos. Vantagem que eu vejo aqui é o Imperatriz jogando em casa. IAP, acredito que para muitos, né, é um time desconhecido, mas pelos números aqui a gente consegue ver que vem fazendo uma boa campanha. A gente pode ver ali que tem uma média de 1 gol tomado por partida, né? Então não é um time que toma tantos gols assim. Acredito, né, que vai vir com tudo pra cima do Imperatriz, porque nessa terceira posição pode colar no próprio Imperatriz aí, que é o líder. Só que Imperatriz tem essa vantagem aqui de estar jogando em casa, né? Por esse motivo, eu tô indo seco no empate entre eles. Outra partida aí dessa grade que é muito complicada. Se você tiver condições, aqui seria outra partida que eu colocaria um triplo, viu? Ia de triplo nessa Loteca 1174, aqui também nesse jogo 8. Jogo 9, Espanha e Holanda. Ainda bem que mudou esse jogo, hein? Porque o outro, Brasiliense e Gama. Lembrando, né, pessoal, que tanto os times internacionais aqui como boa parte dos times aqui da grade da Loteca 1174 vão jogar nesse meio de semana ou já jogaram. Então é bom a gente dar uma olhada também nesses resultados. Se eu conseguir, eu vou trazer aqui num próximo vídeo, né? Mas é bom a gente prestar atenção nessas partidas também. A Espanha vai enfrentar nessa semana na casa da Holanda, né? E depois o jogo da volta aqui, que é o que tá aqui na Loteca 1174. O que eu trago aqui de informação é que nos últimos 6 jogos a Espanha ganhou uma vez, houve 2 empates e a Holanda leva vantagem nesse confronto, né? 3 vitórias, a diferença de gols 10-4 a favor da Holanda. Lembrando que a gente viu que no primeiro vídeo esses confrontos já faz muito tempo, hein? Então tomar cuidado, hein? A Espanha tem uma sequência aí de 5 vitórias em 5 jogos, não perdeu nenhum dos seus últimos 16 jogos e jogando em casa são 5 vitórias consecutivas. Os números de apostas aqui, 1.63 para a Espanha, 4.20 para o empate, 4.50 para a Holanda. A porcentagem desse jogo, 57% para a Espanha,
22% para o empate e 21% para a Holanda. Bom, uma atração a mais aqui, né? O Memphis Depay jogando pela Holanda. Espanha, né? Tá com uma excelente seleção, jovem, rápida, bem entrosada. Vai ser um jogo muito bom. Tanto o primeiro jogo agora no meio de semana como o do final de semana. E pegando informações aí do primeiro vídeo, complementando com esse aqui, eu tô indo seco na Espanha. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu também colocaria um empate aqui entre eles. Jogo 10, Vitória e Bahia. O que eu trago aqui de informação é que nos últimos 22 jogos foram 4 vitórias para o Vitória, 8 empates e 10 triunfos para o Bahia. O último jogo foi agora 16 de março, o primeiro jogo, né, da final na casa do Bahia, triunfo do Bahia por 2-0. Antes disso, em fevereiro de 2025, na casa do Bahia, empate entre eles em 0-0 e depois só em agosto de 2024 pelo Brasileirão Série A, mais um triunfo do Bahia por 2-0 em casa. O que eu trago aqui de informação são as odds, né? 2.05 para o Vitória, 3.40 para o empate e 3.10 para o Bahia. A porcentagem desse jogo, 44% para o Vitória, 27% para o empate e 29% para o Bahia. Os dois times aí no meio de semana, né, tá vindo de triunfo pela Copa do Nordeste. O Vitória precisa reverter esse placar aqui para continuar sonhando, né, com o título aí do Campeonato Baiano. Aqui é outra partida, né, que cabe um triplo tranquilo, mas como eu já esgotou até os meus duplos, né, eu tô indo seco no Bahia. E caso você tenha condições de colocar mais duplos, eu iria de empate também entre eles. Jogo 11. França e Croácia. Nos últimos 8 jogos, a França ganhou 4 vezes, houve 3 empates e a Croácia só ganhou uma vez. A diferença de gols 15-10 a favor da França. A França não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. O último jogo entre eles, na casa da Croácia, foi 0-0 e a França, ela tem o costume de vencer o primeiro tempo de suas partidas em 37% dos seus jogos e a Croácia 23%. Aqui o que eu trago de informação são os números de aposta: 1.47 para a França, 4.20 para o empate, 6.66 para a Croácia. Porcentagem do jogo: 64% para a França, 22% para o empate, 14% para a Croácia. A Croácia é uma excelente seleção, como eu disse no vídeo anterior, ela está envelhecida, mas ainda é muito forte defensivamente, só que a França tem uma seleção hoje considerada uma das melhores, né? Muitos jogadores indo muito bem nos seus clubes e a França ainda jogando em casa. Para esse palpite não tem como, eu tô indo seco na França, que sinceramente, se a Croácia vencer, não digo que é uma zebra, né? Mas é um resultado inesperado, né? Jogo 12, Irlanda e Bulgária. Que jogo difícil esse, hein? O resultado mais comum desse confronto é 1-1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, a Irlanda jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 3 empates e a Bulgária não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols, 10-3 a favor da Irlanda. No geral, são 10 jogos entre eles, são 3 vitórias da Irlanda, houve 5 empates e 2 vitórias da Bulgária. A diferença de gols, 13-8 a favor da Irlanda também. Jogando em casa, a Irlanda não perdeu para a Bulgária nos seus últimos 6 jogos. Os números de aposta para essa partida: 1.63 para a Irlanda, 4.20 para o empate e 4.50 para a Bulgária. A porcentagem do jogo: 57% para a Irlanda, 22% para o empate e 21% para a Bulgária. Bom, como a gente pode ver ali, né, a Bulgária ela vai muito mal na casa da Irlanda, só que assim, na minha opinião, também não considero a Irlanda um grande time, né? Se fosse a Irlanda do Norte, ela ainda é melhor, mas a Irlanda, aqui, apesar dos números dar mais vantagem para a Irlanda, eu tô acreditando mais no empate entre eles. É um palpite arriscado porque eu já tô sem duplos, mas se você tem condições de jogar mais duplo, devido ao histórico aqui da Bulgária na casa da Irlanda, eu também colocaria o meu outro duplo aqui na Irlanda também. Jogo 13, Alemanha e Itália. O resultado mais comum desse confronto é 1-1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 12 jogos, a Alemanha ganhou 2 vezes, houve 7 empates entre eles e a Itália ganhou 3 vezes. A diferença de gols bem equilibrada, em 15-14 a favor da Alemanha. A última vitória como visitante da Itália contra a Alemanha foi em 2003, hein? Tabuzaço gigante aqui. A Alemanha não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos. O que eu trago aqui de informação são as odds: 1.77 para a Alemanha, 3.50 para o empate, 4.50 para a Itália. A porcentagem desse confronto: 53% para a Alemanha, 27% para o empate, 20% para a Itália.
Bom, além desse tabu gigante, né, a gente pode ver que a Alemanha não perde, né, suas últimas 6 partidas. É uma seleção também que vem se renovando, tem excelentes jogadores, tá se tornando uma seleção envolvente. E a Itália, ela continua muito forte aí no poder defensivo, né? Acredito que isso não é o suficiente ainda para vencer a Alemanha, principalmente a Alemanha vindo em casa com esse tabu gigante. Eu tô indo seco aí na Alemanha. É um palpite difícil também. É bom a gente acompanhar esses jogos aqui do meio de semana, né, para ter uma base maior, mas por enquanto eu tô indo seco na Alemanha. Jogo 14, Portugal e Dinamarca. O resultado mais comum desse confronto, 1 a 0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 11 jogos, Portugal ganhou 6 vezes, houve 2 empates e a Dinamarca ganhou 3 vezes. A diferença de gols, 21 a 14 a favor de Portugal. Portugal não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos e jogando em casa ganhou 4 vezes consecutivas. As odds para essa partida, 1.48 para Portugal, 4.0 para o empate e 7.0 para a Dinamarca. Porcentagem do jogo, 63% para Portugal, 23% para o empate e 14% para a Dinamarca. Bom, sinceramente, né, dos jogos internacionais aqui, esse aqui é o mais tranquilo. Eu tô indo seco em Portugal. Temos que ver o que vai acontecer nesse jogo do meio de semana, mas pela seleção que Portugal tem, os números, né, e esse histórico, mais as informações do primeiro vídeo, não tem como ir contra Portugal nesse momento, né? Bom, pessoal, essas aqui foram as informações aí do segundo vídeo. Espero que essas informações aqui ajudem nos seus palpites a conhecer melhor os confrontos aqui da grade da Loteca 1174. Como eu disse, se você ainda não conhece o canal, se inscreva aí no nosso canal para dar aquele apoio, ajuda demais aí o crescimento do canal e também ajuda a comunidade das pessoas que gostam aí da Loteca. Curta, compartilhe esse vídeo, deixa aí seu comentário se tiver alguma coisa errada no vídeo, se você tem informações privilegiadas. Se você não tem costume de ler os comentários, eu aconselho a dar uma olhada porque sempre tem ótimas informações. E é isso, né? Vou tentar trazer novas informações sobre a Loteca 1174 que vai fazer a diferença aí nos nossos palpites. Espero você em um novo vídeo. Fui!